Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos fazer a resolução de um exercício de análise de circuitos. Então nesse exercício nós temos aqui um circuito que é formado por uma fonte de tensão alternada. Essa tensão alternada ela é definida por essa expressão matemática que é dada aqui em cima, e a fonte alimenta então um circuito de 5 resistências. Os valores das resistências também são dados aqui, como 30, 90, 60, 20 e 100 ohms. As resistências elas não estão associadas nem todas em série nem todas em paralelo, elas formam uma associação mista. Então o que o problema pede aqui para a gente é determinar a tensão de pico e a tensão eficaz da fonte, a frequência do sinal, ou seja, dessa tensão que é aplicada no circuito, a corrente eficaz total do circuito, a potência total do circuito e as correntes eficazes e de pico em cada uma das resistências. Para determinar a tensão de pico e a tensão eficaz da fonte, a primeira coisa que a gente vai ver é a expressão geral aqui de uma tensão senoidal. Então, essa expressão geral, geralmente ela tem aqui uma constante que multiplica uma função seno, e dentro do seno a gente tem um argumento que ele é 2 vezes π vezes a frequência, isso é o que a gente chama de frequência angular, vezes o tempo. Então, a função seno ela é uma função matemática que ela varia entre -1 e +1, um positivo e um negativo. Quando a gente multiplica a função seno por uma constante, que a gente chama de amplitude, o resultado é um seno que varia entre o valor positivo da amplitude e o valor negativo da amplitude. Então, esse valor positivo da amplitude é o que a gente chama de valor de pico, porque é um pico que se forma aqui no topo aqui desse seno, né? Então, esse valor de pico é justamente a primeira coisa que a gente quer determinar nesse problema. Então, para determinar a tensão de pico que é aplicada por essa fonte, a gente vai olhar essa expressão aqui e vai observar essa constante que está multiplicando o seno. Então, essa constante é justamente a tensão de pico dessa fonte. Então, a tensão de pico, nesse caso, é 381,8 volts. Para determinar a tensão eficaz, a gente vai lembrar que a tensão eficaz de uma tensão senoidal é 0,707 vezes a tensão de pico. Esse 0,707 é a mesma coisa que 1 dividido pela raiz de 2. Então, resolvendo essa expressão aqui, nós vemos que a tensão eficaz dessa fonte é de 270 volts. Isso quer dizer que, se eu aplicar essa tensão da fonte a uma resistência, a potência que vai ser dissipada é a mesma potência que seria dissipada por uma fonte contínua de 270 volts. Esse que é o significado da tensão eficaz. Agora, para determinar a frequência desse sinal, dessa tensão que está sendo aplicada ao circuito, a gente também vai olhar essa expressão, só que agora a gente vai olhar o argumento da função seno. Então, dentro da função seno, a gente tem 2 vezes π, que é aquela constante matemática que vale aproximadamente 3,14, vezes a frequência vezes o tempo. Na nossa expressão aqui do seno, então nós temos que 2π vezes a frequência vezes o tempo é a mesma coisa que 314,16 vezes tempo. Se a gente cortar o tempo aqui dos dois lados da equação e isolar a frequência, nós temos aqui então uma equação que nos dá o valor da frequência, que é 314,16 dividido por 2π. Então, resolvendo essa expressão, nós vemos que a frequência dessa fonte de tensão é 50 Hz, ou seja, são 50 ciclos por segundo. A terceira coisa que o problema aqui nos pede é calcular a corrente eficaz total. O que é essa corrente eficaz total? É a corrente que é fornecida pela fonte, corrente eficaz da fonte. Então, para determinar essa corrente eficaz, a gente precisa determinar a resistência equivalente desse circuito, reduzir ele para uma única resistência. Isso a gente vai fazer simplificando esse circuito, utilizando aquelas regras de resistência em série ou resistência em paralelo. Tendo essa resistência equivalente do circuito, então a gente vai calcular a corrente eficaz como tensão eficaz, que a gente já conhece, dividido pela resistência equivalente, que é o que a gente vai determinar agora. Para determinar então a resistência equivalente do circuito, a primeira coisa que a gente vai se perguntar é: tem resistências em série ou em paralelo? Essas são as únicas opções que eu sei já
para calcular a resistência equivalente. Se está em série, eu vou somar as resistências, se está em paralelo, eu vou fazer o produto dividido pela soma. Nesse circuito aqui, a gente tem R3 em série com R4 e com R5. Então a gente pode tirar essas três resistências do circuito e no lugar delas a gente vai colocar uma única resistência que vai fazer o circuito funcionar da mesma maneira. Então essa resistência, que a gente vai chamar de R345, ela é igual à soma de R3 mais R4 mais R5. Então é 60 ohms mais 20 ohms mais 100 ohms, vai dar 180 ohms. Então a gente tirou R3, R4 e R5 e colocou no lugar uma resistência ali que tem o mesmo efeito no circuito, que tem o valor de 180 ohms. Agora a gente chegou nesse circuito aqui que só tem três resistências. A gente vai fazer de novo a mesma pergunta. Tem resistências em série ou em paralelo? Nesse circuito a gente só tem R2 em paralelo com R345. Para calcular então o equivalente dessa associação, ou seja, a gente vai tirar essas duas resistências, colocar uma resistência no lugar, e o valor dessa resistência a gente vai calcular como o produto dessas duas resistências dividido pela soma, porque isso que nos dá a resistência equivalente de uma associação de duas resistências em paralelo. Então, 90 ohms vezes 180 ohms dividido por 90 ohms mais 180. Então, a gente vai primeiro resolver aqui as expressões dentro dos parênteses. A gente vai chegar nessa expressão aqui, 16.200 ohms. Desculpa, 16.200 dividido por 270, isso vai dar 60 ohms. Quer dizer que se a gente tirar essas duas resistências aqui e colocar uma resistência de 60 ohms no lugar, o circuito continua funcionando da mesma forma. Finalmente a gente chegou aqui num circuito que tem só duas resistências. A gente pergunta de novo, tem resistências em série ou em paralelo? Aqui, claramente elas estão em série, porque a mesma corrente passa pelas duas resistências, elas formam um caminho único. Então, a gente pode tirar essas duas resistências e colocar uma única resistência nesse circuito, cujo valor vai ser igual à soma de R1 e R2, 3, 4, 5. Então, 30 mais 60 dá 90 ohms. Agora, sobrou uma só resistência no circuito, e essa é o que a gente chama de resistência equivalente desse circuito. Quer dizer que todo aquele circuito lá com 5 resistências pode ser substituído por essa única resistência aqui de 90 ohms, e a corrente na fonte vai ser a mesma que no circuito original. Agora então já fica mais fácil de a gente calcular a corrente na fonte. A corrente nessa resistência, que é a mesma corrente fornecida pela fonte, é igual à tensão eficaz da fonte dividido pela resistência. Então 270 volts, que é a tensão eficaz da fonte, dividido por 90 ohms, que é a resistência equivalente do circuito, resulta em 3 amperes. Então essa é a corrente que é fornecida pela fonte e que atravessa essa resistência equivalente. O quarto item desse exercício que a gente está fazendo nos pede a potência total do circuito. Bom, a potência total do circuito é a potência que é fornecida pela fonte. Então, a potência de um elemento é a tensão eficaz vezes a corrente eficaz. Então, a potência da fonte, a tensão eficaz da fonte vezes a corrente eficaz da fonte. A tensão eficaz da fonte a gente já determinou lá no item 1, é 270 volts. E a corrente eficaz da fonte a gente acabou de determinar, são 3 amperes. Então, 270 vezes 3 vai dar 810 watts. Essa é a potência total consumida por esse circuito e fornecida pela fonte. O quinto item agora nos pede a corrente eficaz e a corrente de pico em cada um dos resistores. Então, para chegar nesses resultados que a gente chegou até agora, o que a gente fez? A gente pegou o circuito original e a gente foi trocando setores, ou seja, seções desse circuito por seus equivalentes. Primeiro a gente pegou essa associação série de R3, 4 e 5 e trocou por uma resistência. Depois a gente pegou essas duas resistências aqui e trocou também por uma resistência que a gente chamou de R2, 3, 4, 5. E por último a gente trocou essa associação série por uma única resistência. Agora, para determinar a corrente eficaz em cada uma das resistências do circuito original, a gente vai fazer um caminho inverso, ou seja, a gente vai desmembrar, a gente vai partir dessa última simplificação, vai desmembrar essa resistência,
vai determinar então a tensão e a corrente de cada uma dessas resistências e vai repetir o processo. Desmembra essa resistência aqui, calcula a tensão e a corrente, desmembra essa resistência, calcula a corrente e também a tensão em cada uma das resistências. Começando então, aqui no primeiro passo, a gente vai desmembrar essa resistência R1, 2, 3, 4, 5, que tem o valor de 90 ohms, em duas resistências, que tinham lá os valores de 30 ohms, em R1, e 60 ohms, que é o valor aqui de R2, 3, 4, 5. Eu, no item anterior, na verdade no item 3, eu já calculei que a corrente que percorre essa resistência equivalente é de 3 amperes. E a tensão que é aplicada sobre ela é de 270 volts. Isso é a tensão eficaz, né? Agora, quando eu volto para esse circuito aqui, eu vou aproveitar esses resultados que eu calculei aqui nessa simplificação. Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar um macete, que é série mesma corrente, paralelo mesma tensão. Isso aqui é um macete que serve para várias coisas, tá? Para análise de circuito, mas também para a gente lembrar que resistores que estão em série compartilham a mesma corrente. Resistores que estão em paralelo compartilham a mesma tensão. Então aqui quando eu desmembrei essa resistência, ou seja, eu tirei essa resistência equivalente do circuito, troquei ela por duas resistências em série, essas resistências aqui, como elas estão em série, elas vão apresentar a mesma corrente que a resistência que eu tirei do circuito. Por quê? Porque isso aqui forma o mesmo ramo do circuito, né? A corrente que está saindo aqui da fonte, ela está percorrendo essa resistência, a mesma corrente que está circulando aqui pelo circuito de baixo, também está percorrendo essas duas resistências. Como elas estão em série, a mesma corrente está passando pelas duas. Então eu vou considerar a mesma corrente que eu já calculei aqui anteriormente para essa resistência. Então essa resistência, essa corrente que percorre essa resistência é de 3 amperes, portanto a corrente que percorre R1 e também R2, 3, 4, 5 é essa mesma corrente de 3 amperes. Eu já sei agora então as correntes eficazes em cada uma dessas resistências, agora eu posso calcular a tensão em cima de cada uma delas. Isso eu faço utilizando a lei de Ohm. Tensão é igual a resistência vezes a corrente. Então a tensão entre os terminais de R1 é 30 ohms vezes 3 amperes, dá 90 volts. A tensão entre os terminais de R2, 3, 4, 5 é sua resistência, que é 60 ohms, vezes os 3 amperes, que dá 180 volts. Pronto, agora eu já calculei todas as tensões e correntes nesse circuito aqui. Agora a gente vai para a simplificação anterior. Então, nessa simplificação anterior, a gente vai tirar essa resistência 2, 3, 4, 5 e vai trocar ela pelas resistências que a gente tinha anteriormente, que era R2 e R3, 4, 5. Eu já calculei no passo anterior que a tensão aqui em cima dessa resistência é de 180 volts e a corrente que atravessa ela é de 3 amperes. Então agora eu troquei essa resistência por duas resistências em paralelo. Então, se a gente lembrar, paralelo, mesma tensão. A tensão que é aplicada a essa resistência aqui é a mesma tensão que é aplicada a essas duas resistências. Elas estão em paralelo, elas compartilham a mesma tensão. Então, a tensão sobre cada uma dessas resistências eu já sei. É a mesma tensão que eu calculei anteriormente aqui, de 180 volts. Então, a tensão em cima de R2 é 180 volts, a tensão em cima de R345 também é 180 volts. Falta agora eu calcular a corrente em cada uma dessas resistências. Isso eu faço utilizando a lei de Ohm, agora isolando a corrente. Então a corrente é tensão dividida pela resistência. A corrente que está circulando aqui por R2, que está fluindo por R2, vai ser uma parte da corrente que estava fluindo aqui pela associação em paralelo. Então a gente tinha 3 amperes entrando aqui, né? A gente tem 3 amperes entrando na associação em paralelo. Uma parcela aqui de 2 amperes vai passar por R2, porque é 180 volts, dividido por 90 ohms. A outra parcela que passa por aqui é de 180 volts, dividido por 180 ohms, que dá 1 ampere. Então eu tenho 3 amperes entrando aqui, 2 vem para cá, 1 vem para cá. Agora então eu já calculei todas as tensões e correntes nesse circuito aqui. Agora a gente volta então para o circuito original, que tem R3, R4 e R5, no lugar aqui dessa resistência equivalente
R345. Essas resistências estão em série, então série, mesma corrente. Eu vou considerar então que a corrente que atravessa essas resistências é a mesma corrente que eu calculei aqui no equivalente delas. Então essa corrente era de 1 ampere, portanto eu já sei a corrente em R3, R4 e R5. Olha só, o exercício que a gente está resolvendo, ele só pediu a corrente eficaz e de pico, só pediu corrente nas resistências. Então para esse nosso exercício, eu poderia parar por aqui. Eu já conheço a corrente em cada uma dessas resistências. Aqui a gente tem 3 amperes, 2 amperes e 1 ampere nas demais. Só que para completar esse circuito, a gente vai calcular também as tensões nessas 3 resistências. Isso a gente faz utilizando a lei de Ohm, isolando a tensão, né? Então, tensão é igual a resistência vezes a corrente. Então, a tensão em R3 é 60 ohms vezes 1 ampere dá 60 volts. A mesma coisa a gente tem aqui para R4 e R5. 20 ohms vezes 1 ampere dá 20 volts. 100 ohms vezes 1 ampere dá 100 volts. Então, todos esses valores que a gente calculou são valores eficazes de tensão e de corrente. Então, aqui nós já calculamos as correntes eficazes em todas as resistências desse circuito. Em R1, nós temos aqui 3 amperes. Essa corrente ela se subdivide, 2 amperes passam por R2 e 1 ampere passa por esse caminho formado por R3, R4 e R5. Então, o caminho que tem maior resistência, ele é percorrido por uma corrente menor. Falta agora eu calcular a corrente de pico nos resistores. Então, eu vou lembrar que corrente eficaz é igual a 0,707 vezes a corrente de pico. Se eu isolar a corrente de pico, então eu vejo que ela é igual a corrente eficaz dividido por 0,707. Para eu calcular então a corrente de pico em cada uma das resistências, eu vou pegar o valor eficaz e dividir por 0,707. Com isso, eu vou ter então uma corrente de pico no resistor R1 de 4,24 amperes, no resistor R2, 2,83 amperes, em R3, 1,41 amperes, e nos outras resistências também o mesmo valor. Essa corrente de pico é aquela corrente máxima que ocorre em cada ciclo elétrico, né? Então a corrente sobe até 4,24 amperes, por exemplo, aqui em R1, cai até menos 4,24, ou seja, 4,24 amperes voltando, né, no outro sentido. E com isso a gente finaliza esse item 5 aqui do nosso exercício. Então, só para lembrar como que a gente fez essa parte, né, de análise de circuitos, a gente simplificou gradualmente o circuito para calcular a resistência equivalente. Então, tendo aqui a resistência equivalente, a gente pôde calcular a corrente total que era fornecida a esse circuito. Depois, para calcular a corrente em cada elemento do circuito, em cada resistência, a gente foi desmembrando as simplificações e a gente usou um macete. Série, mesma corrente, paralelo, mesma tensão. Isso a gente fez para aproveitar os resultados anteriores, já conhecendo a tensão ou a corrente, e a gente utilizou a lei de Ohm para determinar a grandeza faltante, né? Tensão ou corrente. Então, com isso a gente finaliza esse vídeo. Obrigado pela atenção e até a próxima.